Então nós vamos falar sobre animismo, lembrando que o nosso papo sobre religião não está pegando o caminho de uma definição fixa e universal de religião, mas a gente está pegando alguns ângulos, como o conceito, a cerimônia, a organização e a experiência. Por enquanto a gente está no conceito, e quando a gente estava falando de conceito, a gente falou sobre crença, né? A gente até falou sobre a questão de a religião, ela atua, ela se manifesta no pensamento, não é mesmo? Então, apesar do pensamento religioso ele não ser racional naquele sentido estrito da palavra, né? Mas ele é um pensamento racional, só que, como alguns dizem, seria suprarracional, ou seja, eu penso, mas é algo que vai além daquilo que a própria razão pode vir a explicar. Então a gente, em relação à questão daquilo que a gente crê, a gente tem um aspecto intelectual sobre aquilo, daí as doutrinas, daí as narrativas, os mitos, os textos, as histórias de cada religião. E falamos sobre o que seria mito, falamos também sobre o conceito de divindade, nós tínhamos falado sobre monoteísmo, falamos sobre monolatria e falamos inclusive sobre a diferença entre monoteísmo e monolatria. Vocês devem lembrar disso, que assim, enquanto monoteísmo é aquela ideia de que só tem um Deus, na monolatria a gente adora um Deus em relação aos outros deuses. E aí falamos também sobre politeísmo, que seria aquela consciência de que existem vários deuses, e a gente terminou falando sobre panteísmo. E agora a gente vai falar sobre animismo e crença nos espíritos. Seguindo aqui, vamos então começar. Bem, em muitas culturas prevalece a crença de que a natureza é povoada de espíritos. Isso se chama animismo, da palavra latina animus, que significa alma, espírito. Em certa época, os historiadores da religião pensavam que o animismo havia sido a base de toda a religião e que mais tarde ele se transformou via politeísmo em monoteísmo. Mas essa é apenas uma teoria. O que é certo é que o animismo impera em várias sociedades. Aquela consciência, como falamos aqui, que a natureza é povoada de espíritos. Daí onde a gente tem, principalmente aqui no Brasil, uma influência, como é que eu posso dizer, das culturas afro-indígenas em alguns cultos evangélicos, por causa de alguns elementos que são estranhos à fé cristã, tanto a protestante quanto a de lá, né, da Palestina. A gente, por exemplo, vai observar no nosso contexto aqui, crença de que às vezes vai ter algum espírito na mata, algum espírito na cachoeira, algum espírito não sei onde, e aí alguém vai dizer assim, não, mas olha, eu conheço um caso, só que é o seguinte, eu não sei se dá para perceber, que a gente aqui está falando de fé cristã. Então eu não estou aqui duvidando do fenômeno, eu acredito que o fenômeno existe, só que de acordo com a fé cristã, esse fenômeno não é o que está dizendo que é, porque à luz da fé cristã não existe outro Deus. À luz da fé cristã, qualquer outro ente que invoque de alguma forma aquela ideia de, olha, alguém vai me adorar, de acordo com a fé cristã, qualquer ente desse tipo é outra situação, certo? Daí onde nós falamos aqui no nosso último encontro, que em vez da gente ficar caçando demônio na religião dos outros, a gente precisa ficar mais atento aos demônios que se escondem na nossa religião,
que não está necessariamente em determinada entidade, determinada divindade que aparece no nosso culto, mas está em alguma realidade daquilo que praticamos enquanto religiosos. E aí, voltando para cá, então a ideia do animismo é uma crença que você pode ver de repente no nosso ambiente evangélico, principalmente agora, no evangelicalismo brasileiro, que tem toda essa influência. O catolicismo supersticioso dos portugueses, que tem a influência do culto dos africanos, a influência do culto e da mentalidade indígena, e isso tudo misturou num caldeirão aqui no Brasil, e aí vem o protestantismo para cá, e aí o protestantismo acaba não sendo puro. Ou seja, quer dizer, eu entendo que nenhuma religião é pura, porque todas elas pegam algum elemento de alguma coisa. O próprio cristianismo jesuânico, ele tem uma influência judaica, né? Então a gente percebe que assim, não há nenhuma religião pura, digamos assim. Vai ter gente falando algumas coisas, mas tudo que a gente tem alguma coisa emprestada de algum lugar. Ou tirado de alguém. O problema é a questão de se assumir que isso aconteceu, certo? Então, em nossa própria cultura, a noção de espírito está presente em muitas criaturas relacionadas com as forças naturais, espíritos das águas, os duendes, os fantasmas, as sereias. É claro que, obviamente, algumas coisas aqui são emprestadas de culturas da Europa, por exemplo, mas se a gente for observar, muitas vezes a gente vai trazer isso para muitos rituais que vão se misturar nos cultos brasileiros, seja de origem afro, seja de origem protestante, seja de origem indígena. O que vai acontecer é que assim, aqui no Brasil vai misturar num caldeirão e a coisa não vai ser como era antes. É como, por exemplo, o culto afro que é gerado aqui no Brasil não é igual ao culto afro da África. Então, por quê? Porque chegando aqui, misturou. O protestantismo aqui não é igual ao protestantismo da Alemanha, porque chegando aqui, misturou. O catolicismo aqui não é igual ao catolicismo de Roma. Por quê? Porque misturou. Claro que vai todo mundo tentar invocar aquela origem, aquela coisa todinha, mas chegou aqui, aí já começou a ter a malemolência do birimbau, uns negócios assim, aí cá no Brasil já ficou diferente, entendeu? Até porque não tem como fugir da cultura. Fala, Leonardo. Lá no Céu Latino, aqui. Oi? A missa, eles rezam lá em... embora o que acontece, desde o advento da reforma, houve toda uma luta para que se falasse a língua nativa, para que a Bíblia fosse escrita e lida no vernáculo. Então assim, já vem uma luta desde antes de Lutero para que isso acontecesse. É claro que assim, com o passar do tempo, é até importante que nós possamos aprender isso com outros religiosos, a importância do diálogo com a sua geração, porque a sua igreja está plantada num bairro. Como é que ela vai se conectar com as pessoas daquele bairro se não falar a linguagem das pessoas daquele bairro? Não, a gente não pode pegar as coisas do mundo. Tá bom, a linguagem que a gente fala dentro da igreja não é do mundo, não. A roupa que a gente veste na igreja não é do mundo, não. O instrumento que toca na igreja não é do mundo, não. O ritmo dos nossos louvores não são do mundo, não. O que acontece é que o que a gente tem dentro do templo, a gente tem a ilusão de que era algo do tempo do rei Davi. Mas agora, o que a gente tem, né? Vou pegar nosso cantor cristão, né? Saudai o nome de Jesus. É falsa, gente. Então, o que acontece? É um ritmo. Não é um negócio que veio de Marte. Não é um negócio que veio... Deus rasgou o céu e falou assim: amados filhos, eis que vos deixo o cantor cristão. Não foi assim que aconteceu. Entende? A coisa brotou dentro da cultura.
Aí o que acontece? Não pode ter guitarra, porque o diabo é pai do rock. Quem disse isso foi Raul Seixas, gente, não foi Jesus. E aí nesse caso, a respeito desse assunto, tem gente crendo na declaração do Raul Seixas. E agora? E aí, mas só que é o seguinte, quem falou, dá um Google, gente, dá um Google aí. E aí nesse caso, eu não sei nem se é música, mas eu sei que a citação é dele. Aí em relação a isso, os mais antigos aí, depois me esclareçam, tá? Porque eu sou da época de Legião Urbana pra cá. Então vocês aí que são de Gerry Adriane, Vanderlé, esses negócios assim, aí vocês me contam depois. Então, fala, Leonardo. O espírito do Marcelinho está aqui, hein? Eis que te digo de mim mesmo. A gente sabe que tem um Deus só, né? Só tem um Deus. Você está me perguntando ou está afirmando? Ah, então tá. É porque eu ouvi um né, por isso que eu estou perguntando. Aí, com relação, o senhor está falando sobre a matéria, essas entidades, então, assim, tem outras religiões que tem pessoas que dizem que recebem entidades. Sim. Então, se existe um Deus só, como é que essas pessoas recebem? Mas elas não estão professando a fé cristã, protestante, evangélica. É como, por exemplo, o camarada que explode o World Trade Center, ele entende que ele está fazendo a vontade de Deus. Ele não é um seguidor de Jesus Cristo. Entende? Então, assim, eu acho que eu me expressei. Você quer saber se é o diabo? Não. Assim, não, tá parecendo que ele quer que eu fale um negócio desse aqui. Não. A pessoa está fingindo ali ou realmente ele recebe alguma coisa? Assim, é o que eu estou dizendo, por exemplo, eu não duvido do fenômeno. Existem razões que a razão desconhece. Tem coisa que pode ser cachaça? Tem. Tem coisa que pode ser loucura? Tem. Inclusive entre nós. Eu acredito que o irmãozinho pode estar vendo um anjo? Claro que acredito. Mas eu acredito que pode ser um efeito colateral do remédio. Ou a ausência do remédio. Tá dando para entender? Então o que acontece? Eu não estou duvidando do fenômeno. O fenômeno pode acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero sempre tentar trazer para a nossa religião, porque aqui é a nossa casa, a gente pode falar. E a gente sabe que tem coisa no nosso meio. Então a gente não precisa, ficar falando da religião do outro. Mas agora sim, o que, por exemplo, para nós que somos cristãos, a gente desconsidera tudo isso. Qualquer manifestação, qualquer espírito, qualquer entidade, qualquer divindade, para nós a gente ignora, porque só há um Deus. Entende? Para nós é ídolo. Para nós não tem nada a ver. O que acontece é o seguinte: essa é uma questão de convicção nossa como cristãos. Agora, de dizer que não há nada de sobrenatural, aí eu entendo que a gente vai ser leviano, porque a gente não viveu o suficiente, experiências o suficiente para fazer uma afirmação desse tipo. Entende? Até que ponto você pode afirmar que determinada coisa que fulano escutou em tal lugar, realmente ela não escutou? Entende? Então eu prefiro, nesses assuntos, ficar na minha, até para um dia não passar vergonha. Então eu prefiro ficar na minha. Agora, a questão de convicção, você crê nisso? Não. É como, por exemplo, se botar, tem crente que faz isso, hein? Se botar papel úmido na testa do neném, ele para de soluçar. Aí o que acontece? Por exemplo, eu vou duvidar do fenômeno? Não. Mas eu vou crer num negócio desse? Não. Eu não sei se dá para perceber. A questão, por exemplo, vamos fazer uma simpatia, eu vou duvidar do fenômeno? Não. Mas eu creio no fenômeno? Não. Como assim? Não duvida, mas não crê? Vou tentar explicar. Eu não duvido que algo aconteça. Eu só não creio, como por exemplo, vou beber dessa água, eu vou me dedicar a essa divindade, a essa entidade, sei lá, o nome que se dá para São Longuinho quando a gente perde alguma coisa. Mas, ou seja, eu não vou, por exemplo, pegar a minha fé e dedicar a isso. Tá dizendo, mas o fulano fez e ficou bom. Vou morrer doente então, mas eu não vou prestar um tipo de homenagem, honra, veneração, culto, hiperdulia, sei lá o nome que vai dar. Eu não vou dedicar isso a ninguém. Entende? Então é um tipo de situação que, por exemplo, eu como cristão vou pegar esse caminho.
Agora, de dizer que não aconteceu algo misterioso, eu prefiro ficar na minha. Eu prefiro ficar na minha porque, assim, é uma terra que eu não conheço, entende? Eu não tenho vivência. E, assim, conheço pessoas que vieram de alguns lugares e eu não acho que essas pessoas estejam mentindo, elas não precisavam inventar, entende? Então, eu entendo que, diante dessas coisas, é bom a gente ter humildade, né? Não sei se deu para perceber quando eu falei de eu não duvido, mas também não creio. A questão de não duvidar, por que eu estou batendo nessa tecla? Para ninguém entender o que eu não estou falando. O que acontece? Tem que ter cuidado, né? Quando eu falo eu não duvido, é porque eu creio como cristão, que existe uma dimensão espiritual. Quando eu falo que eu não creio, é porque eu decidi colocar a minha fé no único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo que foi enviado por Ele. Pronto, essa é a questão. Não estou dizendo que não há seres sobrenaturais e que eles não fazem algo que interferem na vivência dos mortais. Não estou dizendo que isso não existe. Só que mesmo que exista, ainda assim eu escolho Deus. Deu para entender? Isso que eu quis dizer, né? Que sabe como é que é, né? Sabe como é que é. Tem gente que escuta o que você não fala. Ainda mais a gente que prega, então, é muito vítima disso. Tô falando sério. Então, no meu caso, graças a Deus, eu gravo. Vamos lá, vamos assistir junto, irmão. Fala comigo. Então, nessa situação, porque se for depender da memória, eu falo mais de uma hora, meu Deus do céu, eu vou lembrar do que eu falei? Então, nesse caso, voltando para cá, em nossa própria cultura, a noção de espírito está presente em muitas criaturas relacionadas com as forças naturais, espíritos das águas, duendes, fantasmas, sereias, coisas do tipo. Os espíritos dos mortos também continuam a desempenhar um importante papel na África, na América Latina, na China e no Japão. Então a gente vai ver que em alguns países existe uma certa valorização aos antepassados, como se eles estivessem entre nós. Eu não estou falando de, por exemplo, vou pegar minha experiência. Minha mãe morreu e várias vezes eu tive sonhos de lembrar da minha mãe, aquele negócio todinho, mas no mesmo sonho falava assim, não, mamãe morreu, aí dava uma tristeza, né, uma coisa assim mais ou menos. E aí o que acontece? Só que, gente, não tem como, eu passei a vida toda. Já viu que quando, por exemplo, alguém que a gente conhece morre, a gente fala no presente? A gente não fala no passado, depois de um tempo que a gente fala no passado, mas na primeira semana, fulano gosta disso, assim, aí vem aquela dor, porque você lembra que a pessoa morreu. Então o que acontece? Não estou falando disso, eu estou falando de uma coisa tipo quando a gente está no culto, ele está entre nós, uma coisa mais ou menos assim, né? Então é um tipo de convicção que é como eu estou dizendo, eu vou dizer que não há um fenômeno. Não vou dizer que não há. Eu entendo que o melhor caminho para mim é a humildade. Agora, eu vou me dedicar a isso. Eu vou celebrar, venerar. Não. Eu fiz uma escolha, entende? Eu quero adorar o Criador dos céus e da terra e que eu creio que foi quem se revelou através das Escrituras Sagradas. Essa é a minha escolha. E se alguém quiser ouvir a razão da esperança que eu tenho, eu conto, entendeu? Não vamos brigar, vamos continuar amigo, mas se quiser, eu bato um papo com você sobre a velha história, como diz lá no nosso cantor cristão. Eu já ia falar saudoso, mas a última vez que eu vi um irmão falar saudoso, o rapaz deu um tumulto na igreja. Não, nosso saudoso cantor cristão, rapaz, mas vamos voltar. E aí nesse caso, né? Normalmente, o que, rapaz? Normalmente as características dos deuses são mais individualizantes e definidas com mais clarezas que a dos espíritos. E as divindades, em geral, têm nome, mas em inúmeros casos é difícil distinguir de imediato entre deuses, antepassados e espíritos. Então você vai ver aquela situação de, por exemplo, divindades que vão se manifestar num culto. Em outras situações não são divindades, mas são entidades de seres que passaram pela terra e depois de um certo tempo, né, voltaram aqui com aquela roupa lá de 1930, um negócio mais ou menos assim. E aí,
E vai ter aquela situação, né, do espírito, do vulto, né? Eu lembro que minha sogra deu uma geladeira dela pra gente, porque se você chegar lá em casa de madrugada, você escuta assim. Tô falando sério. Mas é a geladeira. Eu repreendo, graças a Deus, que minha sogra ficou com medo, ganhou a geladeira no Plex, velho. Então, o quê? Então, pensei que era pequenininho pedindo comida. Não, de madrugada ela faz um barulho. Quer dizer, eu acho que ela faz o dia todo, mas de madrugada aparece mais o som. Quieto, né? Aham, isso, entendeu? Tá, né? Pesado. Então, aí nesse caso, né? Eu não sei se dá pra perceber que assim, de acordo com o pesquisador no livro das religiões que vocês têm aí, ele fala que assim, não é muito fácil como pesquisador distinguir isso daí. Nas religiões já fica um pouco mais claro. Tem coisa que assim, ó, isso aqui é uma divindade, isso aqui é uma pessoa que morreu, voltou, tá aqui, tá sem corpo, é um espírito desencarnado e tal. Tem gente que é um vulto, né? Eu, pelo menos, quando eu começo a ver vulto lá em casa, com certeza é rato. É só comprar girassol que o... Não, é certo, quando eu começo a ver vulto, e quando você vê um, já sabe, né? Então, aí é certo. Mas, voltando pra cá, com todo respeito a quem vê vulto, tá, gente? No meu caso, é rato. Então, todos são expressões da força sobrenatural que banha a existência. Lembra aquilo que nós falamos? A questão do mistério. Tem coisa que a gente não explica. E que de repente, tudo bem, o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, ele vai tentar dar algum tipo de explicação. Mas eu tenho, pelo menos, a consciência de que assim, como algumas questões biológicas não constam da literatura médica, e é preciso que haja algumas pesquisas, algumas questões psíquicas também, né, não vão estar bem, como é que eu posso dizer, clarificada, né, pelos pesquisadores da área. E aí, para nós que somos crentes é mais fácil. A gente já sabe que tem uma questão espiritual aí. Mas o profissional da saúde mental, ele não pode se dar o luxo de pegar o nosso caminho. O nosso caminho é o caminho da fé, o dele é da ciência. Então é uma outra situação, né? Então, por exemplo, se você é um cristão que vai ser um profissional da saúde, não misture as coisas. Eu não estou dizendo que você não vai orar em silêncio, eu não estou dizendo que você não vai interceder por aquela pessoa na sua casa, mas agora imagina, né? Pensa bem, né? De acordo com aquele período da gente, quando a gente fez quem faria a anotação dos alvos Smart, a única pessoa que me deu anotado foi Isabel, né? Não foi? A Isabel me deu anotado, não foi? Então, você falou de uma graduação, você também, né? Então, você falou de uma, mas acho que você foi presencial, né? Ela foi por WhatsApp. E aí nisso, você falou de uma graduação de 5 anos, então é psicologia, não é? 5 anos? Né? Medicina eu sei que é mais. Para ser psiquiatra ia ter que estudar um pouquinho mais, né, filho? Então, aí o que acontece? Imagina, psicóloga Isabel. Aí chega, né, uma pessoa lá com um problema. Não, porque eu tô assim, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo, eu tô no sei lá e tal. Ela vai falar assim: mão para trás, agora! Desaloja! Não pode fazer um negócio desse. Ela não tá lá para isso. Tá dando para entender? Aí o que acontece? Ela não pode fazer isso, porque ela é uma profissional da saúde. Então ela tem que trabalhar com as ferramentas da área. Ou então nem vai fazer esses 5 anos. Fica do jeito que tá e sai ministrando por aí. Mas não é mesmo? Exatamente. Aí pronto. Aí nesse caso ela fica assim, ó. Cruz Credo misturou as religiões. Aí nesse caso, né, misturou. Misturou tudo agora. Cruz Credo, daqui a pouco tá. Aí nesse caso, por exemplo, é importante a gente observar que essas questões têm a ver com o quê?
com as expressões da força sobrenatural que banha a existência. Ou seja, existe algo que a gente não sabe explicar e que aquilo de alguma forma mexe com a gente e mexe com outras pessoas. Vamos e venhamos. Imagina, por exemplo, a pessoa que recorre ao kardecismo depois de perder seu filhinho de 5 anos, uma filhinha num acidente, ou o filho para meningite, alguma coisa do tipo. A gente entende o que está acontecendo com essa pessoa. Ela está tendo dificuldade de lidar com a ruptura e ela encontra naquela religião sentido. É uma situação. Por exemplo, aquela mulher, por exemplo, que o marido saiu de casa e ela vai ver lá, trago a pessoa amada em 3 dias. Aí nisso, ela pensa o quê? Faz sentido para mim. Se o cara vier então, aí que ela vai acreditar mesmo. E ainda vai dar o cartãozinho da moça. Então eu não sei se dá para perceber que assim, são coisas que a gente não sabe explicar direito. É como, por exemplo, quando o camarada ele dá o dízimo e aí ele percebe que assim, um negócio que estava meio engasgado começa a liberar. Então ele fala, não, peraí, não pode ser. É coincidência. Assim, eu não sei se dá para perceber que assim, mas fica na cabeça, uma coincidência estranha, né? Porque quando eu estava dando uma segurada, dando uma desviada de verba, a situação estava de um jeito. Quando eu voltei chorando, Senhor, me perdoa, me ajuda, tal, não é que parece que tem um gafanhoto mesmo na parada, né? Então, ou seja, eu não sei se dá para explicar o que eu estou querendo dizer aqui, é que assim, existem coisas que a gente não sabe explicar direito, mas que coincidentemente funcionam. E aí nessa questão, aí eu volto à tua pergunta, quando o Leonardo fala, mas é verdade ou não é verdade? Se só existe o Deus verdadeiro e tudo tal. Bem, eu faço uma escolha pelo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faço uma escolha, pelo Espírito Santo. Eu faço uma escolha pelo Filho de Deus. Eu faço essa escolha. Mas eu não vou negar que possa haver algum tipo de fenômeno sobrenatural em outros ambientes, em outras situações e em outras religiões. Eu só estou dizendo que eu tomo essa decisão aqui, independentemente do sobrenatural que possa ocorrer em outros ambientes e que não aconteça no meu. Até porque se você assistir filmes, por exemplo, filme de terror ou filme do exorcista, parece que assim, Deus está quietinho, né? Só o diabo que bota para quebrar. Já repararam o filme de terror, como é que é o negócio? Né? Aí nesse caso... Deus tem medo. Não consegue ou tem medo? Tem medinho. Ele falou igual aquelas pessoas que não tem medo de barata, tem nervoso. Já viu aquela pessoa que fala que não tem medo de barata, tem nervoso? Mas isso aí é por causa da idade, não tem a ver com medo. Cada uma. Operou. E Cláudio, não zoa não, porque você vai chegar a idade dele, né? Ele já vai pegar aquela. Como é que é o nome daquele negócio? Vai. Como Costa da pessoa. Eu misturei, é um filme. Para qualquer coisa muda. Entendi. Aí eu faço, pessoal, eu vejo O quê? a criança ser. Parto. A pessoa diz que vê, eu não consigo. Então o seu caso não é medo, entendeu? É outra situação. Assim, você tem dificuldade com corte, com isso, com aquilo, com outro. Traumatizado. Rapaz. Bem, aí nesse caso, né? Porque se for pra doutora Isabel vai dar ruim. Aí nesse caso, vai botar a mão na tua cabeça, esse medo vai embora. Então, voltando para cá, né? Aqui, quem tá aqui é o Delcio, mentira. Então, voltando para cá, a ideia de uma força, né? Desculpa. Eu só quero saber se vai ter apelo. Vai ter Os espíritos estão rolando aqui. Então, a ideia de uma força ou poder que regula todos os relacionamentos na vida humana e na natureza predomina sobretudo nas religiões primais. Tanto que no surgimento da sociologia havia uma defesa de 3 estágios da percepção da realidade.
Primeiro que era o estágio teológico, né, a percepção religiosa, depois a metafísica ou a abstração e depois o positivismo. O que a gente, por exemplo, claro que como a perspectiva sociológica era europeia, então ela era eurocêntrica, com aquela ideia de que nós europeus estamos no nível mais evoluídos do que os demais. Então é um olhar antropológico diferente do que a gente tem hoje. Mas assim, a gente vai perceber que essa ideia, né, de animismo está muito mais relacionada à questão de religiões mais de povos que a gente chamaria de primitivo, pelo fato de não estar ocidentalizado, coisas do tipo. E aí, historiadores da religião costumam usar o vocábulo polinésio humana para descrever essa força, que precisa ser controlada ou aplacada. É aquela ideia, né, do mistério tremendo, né? Então é aquela questão de algo que é tão terrível, mas também tão fascinante, que o indivíduo ele tem aquele medo, mas ele vai lá, ele quer ver como é que é aquele negócio, né? Então, e isso a gente vai ter tanto em cultos que a gente conhece, né, de outras religiões, como de repente em algumas reuniões de oração nossas, que as pessoas têm aquele medinho daquela irmã que dirige a oração. Rola isso entre nós também, rola sim. A gente não admite, mas rola, entendeu? Aí nesse caso, não, estão zoando Ana Paula, nada a ver. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando daquela ideia de que quando aquela irmã está orando, algo realmente sobrenatural acontece. Vocês estão zoando a questão de dizer que quando ela ora os outros morrem, é outra situação. Então, é outro fenômeno, né? Então, aí nesse caso, né, a respeito disso, então não sei se dá para perceber que assim, algo acontece e as pessoas elas atribuem isso a quê? Peraí, tem alguma força sobrenatural controlando. E é nessa hora que o homem mais secularizado, ele vai olhar e vai tentar dar uma explicação. Ah, mas você foi sugestionado, aconteceu não sei o que lá, e tal, até que ele tem uma experiência, e aí quando ele, né, passa, né, por esse fenômeno, essa hierofania ou essa manifestação do sagrado, o que acontece? Com todos os canudos dele, com doutorado, mestrado, pós-doutorado, daqui a pouco ele está lá tomando o chá do Santo Daime e cantando é o Daime, como se ele fosse, né, uma pessoa sem nenhuma daquelas graduações. Por quê? Porque apesar de termos todo um conhecimento científico, ainda assim nós somos almas. E como almas nós somos suscetíveis a algumas coisas e muitas delas nós não sabemos explicar. Inclusive no ambiente cristão, que a gente, não, isso não é bem assim não, até que, né?